Jesus. E a mulher que foi pega em adultério. Ela foi pega em flagrante, cercada por acusadores prontos para apedrejá-la. Mas então um ato inesperado de misericórdia mudou tudo. Esperamos que você seja abençoado pela história e temos uma breve oração ao final. Antes de Jesus encontrar a mulher adúltera, ele estava em Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Naqueles dias, a festa dos tabernáculos tinha um simbolismo espiritual e, como resultado, era uma celebração de uma semana que ocorria no outono, geralmente em setembro ou outubro, marcando o fim da temporada de colheita. No Evangelho de João, é mencionado que Jesus não foi inicialmente abertamente para a festa, pois os líderes religiosos procuravam executá-lo. No entanto, em um certo momento durante a festa, ele foi a Jerusalém de uma maneira não muito evidente ou óbvia durante esse tempo. Jesus se envolveu em ensinamentos e discussões com as pessoas em Jerusalém. João capítulo 7, versículos 14 a 24, dizem que Jesus estava ensinando em um lugar especial chamado o Templo. Ele conversou com as pessoas lá e elas ficaram surpresas, porque ele sabia tanto e era inteligente nas coisas escritas nas Escrituras no meio da multidão. Os líderes religiosos apareceram arrastando uma mulher com eles. Ela foi pega em flagrante cometendo adultério, um pecado passível de apedrejamento de acordo com a lei de Moisés. Os líderes da comunidade religiosa trouxeram essa mulher a Jesus de maneira envergonhada e humilhante. Para afirmar o óbvio, também havia um homem envolvido neste mesmo ato de adultério, porém, o homem culpado não foi trazido perante Jesus para julgamento. Isso foi realmente uma coincidência? Embora o adultério fosse, de fato, um crime passível de execução pela lei, os critérios de evidência em casos envolvendo pena de morte eram muito rigorosos. Várias testemunhas tinham que estar presentes durante o ato, e todos os depoimentos dessas testemunhas tinham que ser consistentes. Na verdade, quase ninguém era executado pelo crime de adultério porque era considerado um pecado muito privado. Neste momento, a história da mulher adúltera ganha vida quando os acusadores estão prontos para atirar pedras. Eles desafiam Jesus. João, capítulo 8, versículos 4 e 5. E eles disseram a ele: professor, esta mulher foi pega em pleno ato de adultério. Agora, na lei de Moisés, nos foi ordenado apedrejar tais mulheres até a morte. Então, o que você diz para fazer com ela? Qual é a sua sentença? Com isso, eles tinham um plano secreto. Eles queriam encurralá-lo. Se Jesus tivesse dito para deixá-la ir, pareceria que ele estava violando a lei escrita por Moisés. Se ele dissesse para executá-la pelo crime de adultério, Jesus pareceria duro e talvez cruel aos ouvidos de algumas pessoas. Além disso, ele violaria a lei romana, já que os romanos haviam negado o direito de execução oficial para crimes relacionados à religião. Isso era um problema muito parecido com o que foi apresentado a Jesus no livro de Mateus, quando se tratava do assunto de pagar impostos a César. Deuteronômio, capítulo 22, verso 22 diz: se um homem for pego dormindo com a esposa de outro homem, tanto o homem que dormiu com ela quanto a mulher devem morrer. A lei pode parecer rigorosa pelos padrões atuais em um novo país sem regras claras. Ela ajudou a manter as coisas estáveis e impediu que as coisas saíssem do controle. Mas havia outra faceta na lei de Moisés: a misericórdia. Não se tratava apenas de dar punições para os erros, mas também de ajudá-los a se recuperar, fazer as coisas certas e unir a comunidade. O espírito da lei era garantir que as pessoas vivessem harmoniosamente cuidando umas das outras. O equilíbrio era essencial. A mesma lei que exigia justiça também ordenava amor, bondade e misericórdia. É nessa combinação de justiça e misericórdia que encontramos o verdadeiro coração de Deus. Os líderes religiosos citavam a lei de Moisés exigindo justiça, mas não entendiam seu verdadeiro significado. Sua sede por justiça ofuscava o chamado mais profundo da lei, por compaixão e restauração. E bem no meio dessa situação intensa, Jesus fez algo realmente surpreendente. Jesus se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Jesus ignorou os acusadores como se nunca tivesse ouvido falar deles. Essa mulher era apenas uma ferramenta nas mãos dos líderes religiosos, que já eram homens miseráveis. Eles a usaram contra Jesus, apresentando-a como pecadora diante dele, mas ignoraram completamente seus próprios erros no assunto. Claramente, eles não se importavam com a verdadeira justiça.
Alegavam ter pego essa mulher cometendo adultério, mas não trouxeram o homem culpado diante de Jesus. Provavelmente, ele era membro do grupo deles, e eles simplesmente usaram a mulher como arma ou peão em sua disputa com Jesus. Lemos que Jesus se inclinou. A resposta de Jesus foi reflexiva e deliberada. Em vez de fazer uma resposta verbal imediata, ele se inclinou e, usando o dedo, escreveu algo no chão, presumivelmente na sujeira que estava no chão. Se ele nem sequer ouviu a acusação contra a mulher, talvez Jesus não tenha prestado atenção neles porque desaprovava a má ação que estavam cometendo. É possível que Jesus os tenha ignorado em favor da mulher depois disso. Ele se levantou e pronunciou essas palavras inesquecíveis que qualquer um de vocês, que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Jesus não pronunciou julgamento sobre a mulher, mas sobre os acusadores. Ele não disse, não a execute. Simplesmente incentivou que a justiça fosse feita de maneira honesta e correta. Desse modo, Jesus abordou um problema comum, a vontade de punir os defeitos dos outros, enquanto se fecha os olhos para os próprios erros. O rei Davi também foi um exemplo disso, quando o profeta Natã contou a ele a história de um homem que roubou e matou o cordeiro de estimação de outro homem. Se vamos olhar para os pecados dos outros, devemos estar cientes de que também pecamos. Ainda há espaço para expor e lidar pessoalmente com os pecados dos outros dentro da família de Deus, mas isso deve sempre ser feito com um coração que se reconhece como um pecador perdoado. Enfrentar o pecado deve ser feito com mais frequência com lágrimas e um coração partido do que com raiva e julgamento, se quisermos fazê-lo corretamente. Novamente, ele se inclinou e escreveu no chão. Jesus pareceu fazer tudo o que podia para acalmar a excitação e a tensão da situação, provavelmente por preocupação com a dignidade e a segurança da mulher. Ele não confrontou os homens que o acusavam na tentativa de intimidá-los. Jesus fez tudo o que podia nesta circunstância para amenizar as coisas, não para torná-las mais tensas. Ele não tentou mudá-los através da intimidação. Jesus, preocupado com sua humilhação, não parou e fez tudo o que estava em seu poder para aliviá-la. Embora haja momentos em que sentir vergonha pode ser benéfico, Deus nunca pretendia que fosse um estado permanente de ser. Nesse instante, a raiva da multidão se transformou em reflexão. Um por um, começando pelos mais velhos, eles largaram suas pedras e se afastaram. Confrontados com suas próprias imperfeições, eles não conseguiram emitir um julgamento. Eles foram condenados pelo que ouviram de Jesus. Parecia que não era o que Jesus escreveu, embora isso possa ter tido algo a ver com isso. O que Jesus disse, mais do que qualquer outra coisa, foi o que causou agitação interna. O fato de esses homens ainda terem consciência funcionando dizia muito sobre eles. Eles não eram insensíveis. Agora eles viam suas próprias falhas mais claramente do que as da mulher. Eles saíram como uma procissão, continuaram saindo. A mulher estava sozinha com Jesus, esperando para descobrir o que aconteceria com ela. Mas, em vez de ser punida, ela recebeu gentileza e perdão. Com bondade em seus olhos, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão aqueles que te condenaram? João, capítulo 8, versículo 10. Depois que ela respondeu que ninguém a tinha julgado, e então, em palavras que mudariam sua vida para sempre, Jesus disse: Eu também não te condeno. Vá agora e abandone tua vida de pecado. João, capítulo 8, versículo 11. Nesse único momento, a mulher experimentou um amor e aceitação que ela nunca havia conhecido. Ela não apenas foi perdoada, mas recebeu uma chance para um novo começo. Jesus, de certa forma, assumiu a culpa dela sobre si mesmo. Ele era o único deles que estava livre do pecado. Sendo consciente de tudo, ele tinha a habilidade de ser o único para lançar a primeira pedra, mas ele escolheu não fazer isso. A mulher encontrou refúgio em conexão com Jesus. Eles se acostumaram com a pressa que vinha ao exercitar sua capacidade de condenar. Jesus conheceu a emoção de exercitar o poder de perdoar. Jesus a mandou embora com um pedido para parar seu pecado. Ele a mandou embora sem nunca aprovar ou aceitar seu pecado. Jesus fez várias coisas com essas palavras poderosas. Ele reconheceu que o que a mulher tinha feito era um pecado, porque ele disse a ela para parar de pecar. Ele deu esperança a ela de que sua vida poderia continuar em liberdade do pecado.
A mulher precisava de esperança, porque as consequências de seu pecado seriam severas o suficiente. Se ela já fosse casada ou comprometida, seria deserdada por sua comunidade e presumivelmente rejeitada por seu marido. A história da mulher que cometeu adultério é significativa em diferentes tempos e lugares. Isso mostra quão incrivelmente gentil e perdoador Jesus é, e serve como um lembrete de que ninguém está além da necessidade de ser salvo de uma situação difícil ou ruim, e que a bondade e empatia podem transformar corações. Ao longo da Bíblia, encontramos muitos que foram rejeitados, pecadores e esquecidos, mas foram encontrados pela misericórdia incessante de Deus e se tornaram seguidores fervorosos de Cristo. Desde Maria Madalena, uma vez atormentada por 7 demônios, até Joana, esposa do mordomo de Herodes, e muitos outros, esses foram indivíduos tocados pelo amor e misericórdia curadora de Cristo. Transformados, eles dedicaram suas vidas a espalhar a mensagem do reino de Deus. Nosso Deus não se concentra em nos punir, mas em nos ajudar e nos dar uma nova chance de acertar as coisas. Imagine um belo vaso quebrado em pedaços. Agora imagine esse mesmo vaso não apenas colado de volta, mas restaurado a uma beleza ainda maior. Isso é um pouco do que a redenção significa na Bíblia. A redenção é como uma restauração. É sobre pegar algo quebrado e torná-lo inteiro novamente. Quando Jesus foi gentil e perdoou a mulher que havia feito algo errado, ele não apenas a salvou da punição, mas ofereceu a ela um novo começo. Sua vida, que antes estava cheia de problemas, melhorou e foi consertada. Qualquer pessoa que tenha feito algo errado, o pecador, ainda pode ter um futuro melhor. E até mesmo aqueles que são bons, os santos, já cometeram erros no passado. Hoje, mergulhamos fundo nas narrativas dessas vidas transformadas para descobrir as implicações profundas da misericórdia de Deus para todos nós. Imagine Jesus como uma ponte que une duas coisas: justiça rigorosa e bondade profunda. Ele seguiu as regras da lei, mas também mostrou a parte mais importante, lá no fundo, desafiando aqueles sem pecado a lançar a primeira pedra. Ele destacou a necessidade universal de misericórdia. A história da mulher adúltera nos lembra que, enquanto a justiça é essencial, a misericórdia é transformadora. A lei mosaica não se tratava apenas de seguir regras, mas de compreender seu propósito mais profundo, de guiar a humanidade em direção ao amor, justiça e redenção. A história da mulher adúltera encontrada em João 8:3-12 é mais do que apenas uma história de misericórdia, é uma poderosa revelação do caráter de Deus e um desafio às normas sociais. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Este versículo em particular explica que cada pessoa cometeu erros e não é perfeita aos olhos de Deus. Cada pessoa, independentemente de quem elas são ou de onde vêm, cometeu erro ou fez equívocos para ficar aquém da glória de Deus. Sugere que, em comparação com a perfeição e grandeza de Deus, os seres humanos não têm atingido esse padrão. Basicamente, este versículo enfatiza a ideia de que todos são imperfeitos e cometeram erros na sua vida. Isso ressalta a crença cristã na necessidade de redenção e perdão. Voltando à história da mulher adúltera e seus acusadores, um por um eles partem, deixando a mulher sozinha com Jesus. O único verdadeiramente qualificado para lançar uma pedra escolhe não fazer isso ao longo da Bíblia. É evidente que a misericórdia de Deus não se trata apenas de segundas chances. Trata-se de transformação de acordo com Tito capítulo 3, versículo 5. Ele nos salvou não por causa das coisas justas que fizemos, mas por causa de sua misericórdia. Essa história é sobre todos nós em um mundo ansioso para lançar pedras. Deus oferece uma mão de misericórdia, nos desafiando a ambos receber e estender isso. Afinal, no abraço de sua misericórdia, encontramos nossa verdadeira transformação ativamente todos os dias. Escolha a misericórdia. Estenda perdão onde é difícil. Mostre bondade onde é menos esperado. E ame sem condições. Fazendo isso, nós não apenas recontamos essa história, nós vivemos isso para aqueles que estão famintos por mais. Mergulhem em passagens como Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que fala de agir com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente. Deixai que Efésios, capítulo 2, vos lembre do grande amor de Deus. E em Tiago, capítulo 2, do triunfo da misericórdia sobre o julgamento.
Ser um discípulo significa abraçar a misericórdia que transforma vidas, assim como Zaqueu, que passou de um cobrador de impostos ganancioso a um doador generoso, e Maria Madalena, de uma alma atormentada a uma seguidora devota. Nós também podemos vivenciar essa transformação através da misericórdia de Cristo. Nossa jornada de transformação começa com humildade, abraçando a misericórdia e entrando na liberdade que Cristo oferece. Essas lições, tecidas na história da mulher adúltera, nos guiam ao coração do discipulado. Lembre-se de que não é nossa perfeição que nos define, mas nossa disposição em abraçar a misericórdia de Cristo, transformar-nos e viver seus ensinamentos. Assim como a mulher adúltera, também podemos deixar para trás nossos fardos e caminhar em direção a um novo começo como discípulos de Cristo. Então agora vamos orar. Pai, obrigado por tuas misericórdias renovadas em minha vida. Agradeço, acima de tudo, pela grande misericórdia que ofereceste para salvar minha vida da destruição. Recebo tua misericórdia da salvação e aceito Jesus, teu Filho, como Senhor da minha vida, em nome de Jesus. Peço humildemente que tua misericórdia continue a me alcançar e que tua bondade esteja sempre onde eu estiver. Eu creio e confesso que és a fonte e a força da minha vida. Confio na tua vontade para a minha vida e que eu nunca fique aquém da tua glória. Amém.